Voltando então, na Irmandade Rosa Negra. Vamos lá. Olá, mestre. Olá, tudo bem? O que a senhora sabe sobre a Jurema? Jurema e Umbanda é a mesma coisa? Não. Jurema e Umbanda não é a mesma coisa, né? Jurema é um composto também de plantas, mais ligado ao empoderamento feminino, que algumas pessoas ligadas ao xamanismo estão trazendo essa medicina. É uma medicina que está ficando bem comum. E a Umbanda em si, ela tem muitas vertentes. Hoje eu estava conversando sobre isso com uma pessoa que também é da Umbanda, né? O xamanismo, a magia, o catolicismo e o espiritismo, enfim, né? E fazem parte da criação da Umbanda. Mas a Jurema ela está sendo agregada aos trabalhos da Umbanda, assim como algumas tribos também estão agregando a Ayahuasca e tal, nova era, né? As pessoas estão agregando as medicinas e conhecimentos, mas não é a mesma coisa. A Umbanda em si é um trabalho mediúnico, onde espíritos que desencarnaram há algum tempo, eu acho que a Umbanda tem espíritos de desencarne aproximadamente entre 300 anos, 400 anos de desencarne, e que ainda tem muitas ligações com o nosso povo, na situação social, humana e tudo mais, vem com as suas ligações kármicas desenvolver trabalhos, missões, ligações, né? Curas e tudo mais que ficaram pendentes, né? São como guias, são como mestres ou como aliados ou companheiros de jornada encarnatória, né? E a Jurema pode ser agregada dentro da Umbanda, mas é uma medicina, é uma planta de poder, né? Por aí. Bom, vamos lá. Ok, gente? Pessoal da Umbanda aí? No Nordeste existe o culto à Jurema, que tem a questão dos juremeiros e tudo mais, que é uma questão que veio inclusive com os indígenas, e depois os primeiros que tiveram acesso depois deles foram os bruxos europeus que vieram com as primeiras navegações, não? Sim, mas não é a mesma coisa que a Umbanda. Não é. Não é, são separadas, A tradição que existe de juremeiros é completamente distinta da tradição de Umbanda. Que é completamente distinta da Ayahuasca. Exatamente. São Depois coisas foi tudo agregando. Exatamente. Como eu disse, nova era, as pessoas estão interligando poderes, mas são coisas separadas. Os juremeiros é bem, né? Assim como também a Ayahuasca, né? A Ayahuasca é Inca. Né? Então, chegou no Brasil pelo Acre. Chegou ao Brasil pelo Acre, pelos herdeiros do povo do sol, né? Dos homens de ouro. Né? Então, as pessoas estão agregando, né? E aí tem algo a mais, assim, eu sempre... hoje eu estava dando aula de astrologia, né, e quando nós fomos estudar algumas coisas, eu peguei a mitologia e comecei a falar dos deuses como se eles não tivessem mitologia, porque é louca, assim. Aí o pessoal fica me olhando, eu digo, sim, vocês vão continuar batendo que Zeus é grego. Né? O cara vem de Júpiter para instaurar uma força aqui, né? E aí, porque ele desceu na Grécia e fez o seu mito na Grécia, pro resto da eternidade o cara vai ser chamado de grego. Né? Então, bota um ponto assim de interrogação nesse final de os juremeiros são. Né? A medicina entrou por lugares, mas a tendência da nova era é que tudo se espalhe por tudo. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui erguendo a serpente de fogo. Né? A tendência é que tudo se espalhe por tudo e que as pessoas voltem a ter acesso. E o erro do ser humano é justamente esse. O que um povo desperta, toma posse. Né? E aí ninguém mais é bom, ninguém mais pode, ninguém... Né? Então, ao contrário, a ideia agora é reverberar, e cada vez mais as coisas vão ser. Ai, não pode, não sei o que. Deixa do sagrado que o sagrado cuida. A hora que os deuses disserem que não é para fazer, algo errado vai acontecer e vai acabar com a história. Mas enquanto eles estão permitindo essa mistura, é porque é a situação. Né? Eu não acredito em deuses burros. Né? Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Né? Concorda? Né? Eu poderia celebrar a roda do ano norte como o ciclo do espírito. Olha meus olhos, né? E as estações do hemisfério sul como o ciclo da carne?
Não entendi também, vou de novo. Eu poderia celebrar a roda norte como um ciclo do espírito, porque o espírito dela é antigo, o dele é antigo, enfim, deve ser isso que eu entendi. E o espírito das estações e as estações do hemisfério sul como o ciclo da carne. Não, você vai causar um choque espiritual, a sua alma não vai entender muito bem o que está acontecendo, magicamente isso seria caótico e a sua vida ficaria de pernas para cima. Você é parte de Gaia. As pessoas têm que parar de tratar a mãe natureza como se fosse algo externo. Ela te habita, né? Você tem folhinhas, você tem pele, caule, tronco. Você não cria raízes, mas você faz parte de todo o sistema bio. Né? Você faz parte do bioma, da grande mãe terra, né? E se você muda o fluxo, se você inverte o fluxo, você vai causar confusão espiritual. E isso vai trazer quedas energéticas e pode bloquear muito da sua vida e trazer atrapalhos, né? Ficar misturando. Vou dar um exemplo bem prático, assim, né? A Páscoa é uma celebração pagã, que até hoje a Páscoa é calculada no Vaticano pelo primeiro domingo de lua cheia do equinócio, após o equinócio de primavera do hemisfério norte, né? E aí nós temos um rito de renascimento, né? Agradeço a fé que preservou a minha história, né? Não tenho nada contra, agradeço. Mas aqui no hemisfério sul a Páscoa acaba caindo no equinócio de outono. E aí, quando nós estamos morrendo com a terra para refinar as nossas sementes, selecionar o nosso melhor, deixar na terra o que não presta mais, envelhecer com o inverno para renascer na próxima primavera, lá em setembro, né? A gente vai e se enche de ovos, né? Come fertilidade, abundância, ovos de morte, só se for, né? Energeticamente isso é ótimo, né? Os abobadinhos do hemisfério sul, né? Comendo ovos, símbolos máximos dos deuses, o ovo cósmico, a fertilidade, a fecundidade, a abundância, né? Com a terra refinando a semente e entrando no caminho da morte no nosso hemisfério. Como dizem os jovens, troféu joinha. Energeticamente isso é parabéns, né? Não tem como, gente. Eu não sou contra as celebrações, eu não sou uma tia chata, eu tenho afilhados, eu deixo as crianças comerem chocolates, mas eu boicoto os ovos, né? Porque são símbolos de poder. É a primeira representação da Terra, é a primeira simbologia da criação, né? É a grande força da galáxia. Não tem como, né? É quase como um tiro no pé. Né? Enquanto tudo aqui no nosso hemisfério está definhando, tudo aqui no nosso hemisfério está morrendo para refinar, para selecionar o melhor, morrer com a terra, né? A gente vai lá e começa a comer ovos. Os egípcios usavam um ovo de pedra no pescoço quando a situação era difícil para chamar sua força cósmica de poder. As pessoas comem ovos na celebração do equinócio de primavera para que a fecundidade os invada e eles floresçam com a terra. Nós geramos magia em ovos de poder para que a terra reconheça o símbolo mais antigo de geração. Que tipo de energia a gente perpetua comendo os ovos de Páscoa? Ah, mas tem a egrégora, né? Que egrégora? A egrégora de 1.200 anos que a Páscoa veio para o Brasil? Sim, porque o Brasil foi descoberto em 1500. É nem isso, não é 1200, eu fui louca. O Brasil foi descoberto em 1500. A egrégora do Brasil é de 500 anos. Aqui, então, eles levaram mais ou menos 50 anos para começar a introduzir as festas e tudo mais. Egrégora de 350 anos, 400 anos. Nossa, que egrégora! Realmente Semíramis na Babilônia, que veio em seu ovo e caiu no rio Eufrates há 6.000 anos, não conta como egrégora. No equinócio de primavera, ela caiu. Todas as civilizações há 10.000 anos que projetam os ovos como símbolo cósmico de consciência universal não contam como egrégora.
conta a egrégora do brasileiro. Né? Gente, bruxaria é pensar. Né? O segredo da magia está em pensar. A gente precisa começar a abrir a nossa mente para a realidade espiritual. Ainda mais agora que os deuses, o sagrado, né, o divino está ficando tão próximo de nós cada vez. Né? Cada vez mais o divino está invadindo, cada vez mais as pessoas estão sendo tocadas pelo sagrado. Né? De diversas formas, diversos povos, diversas vertentes. Né? E até mesmo as pessoas mais tacanhas assim, estão se abrindo, né? De todas as formas. Então, nesse momento, começar a pensar, para não cometer erros do passado, como sair amaldiçoando pessoas, né? E para gerar um futuro melhor para nós mesmos, porque nós vamos viver esse futuro em outra carne, assim como fomos nós que destruímos o passado, né? Bom, vamos lá. Mestre Wakanda, um bruxo, sabendo que tem por pai de sopro o deus Apolo, teria como mãe a deusa Hera. Mesmo existindo rivalidade entre esses dois deuses, é possível? Eu não hã? Eu não conheço a rivalidade entre Hera e Apolo, são deuses. Deuses não têm rivalidades. Os humanos criaram mitos que contam a história dos deuses. Ou a gente acredita nos deuses ou não acredita. Dizer que um deus vai se incomodar com o outro e que eles vão fazer coisas abomináveis em nome dos seus caprichos, dos seus umbigos, é tão pequeno quanto... Enfim, né? O que acontece entre Apolo e Hera? Apolo é irmão de Ártemis, ambos filhos de Leto, e quando a mãe deles estava em trabalho de parto, que durou 9 dias e 9 noites, 9 dias em honra ao sagrado masculino, 9 noites em honra ao sagrado feminino, Hera mandou Piton até Leto para que ela passasse pelo rito iniciático. Né? Nós temos que começar a interpretar os mitos de uma forma mais civilizada, gente, né? Eu não questiono aqui os hinos homéricos e blá, 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 não é isso, mas é a cultura de um povo e a maneira como foi feita. Nós precisamos pegar os mitos e interpretá-los. Né? Então, por exemplo, o que significa quando Homero diz que Leto foi perseguida por Piton e tal? Piton ia se abalar lá de Delfos para perseguir Leto, porque Hera mandou. Hera, a senhora da galáxia, saiu. Hera, a senhora da galáxia, a grande mãe do leite, a grande força do sagrado da ligação, de nossa ligação com o universo, vai se meter a uma atitude tão pequena assim? Não. Leto estava vindo instaurar o poder feminino e masculino mais uma vez no planeta Terra, e tudo que vem para o planeta Terra passa por um rito iniciático. Tudo, todos os deuses, se vocês pegarem todos os panteões de qualquer lugar, e se vocês forem ver os mitos dos deuses, eles passam por desafios, por ritos iniciáticos para instaurar seus poderes aqui, porque são deuses extra. Eles estão vindo para dentro do planeta, Gaia vai dizer, ok, todo mundo pode chegar e manda aqui a casa da mãe Joana. Não, eles passam por ritos para instaurar seus poderes aqui. Né? Tanto que se ergue uma ilha, onde Apolo e Ártemis nascem, e eles são, então, instaurados no grande ventre, no grande útero, no mar, no oceano, em Gaia. Né? E o problema com Hera, o problema não é de Hera, o problema é com Hera. Hera é a grande irmandade cósmica, ela representa a mãe de tudo que está ao nosso redor, né? A nossa própria galáxia, a Via Láctea, né? É a representação da irmandade cósmica através de Hera. E o ser humano foi se afastando dessa irmandade quando se perdeu nas suas relações encarnatórias, né? Então, a partir do momento que eu disse que eu vinha para a Terra para fazer algo, instaurar algo, trabalhar ao lado de fulano, de ciclano e beltrano, eu me comprometi.
As pessoas vinham, assinavam os contratos, quando chegavam aqui, se apaixonavam pelo pescador, pelo príncipe de sei lá da onde, e esqueciam tudo que tinham combinado e tal. E aí começavam os ritos iniciáticos, do tipo, volta pro caminho, volta pro caminho. E era sempre vai ter esse pulso de dizer, volta, as coisas dependem de ti, tu prometeu, não tem essa. Né? Então são ritos iniciáticos que os seres humanos não lidaram bem ao longo da história. Tanto que se a gente pegar a parte de que Hera perseguiu as pessoas e, né, e as mulheres, e que Zeus se deitava com todo mundo, e Hera perseguia, gente, nós estamos falando de empoderamento e consciência. Cada vez que Zeus fazia um filho na Terra, ele fazia um gatilho de consciência. Quando a humanidade estava se perdendo, quando a humanidade estava sucumbindo, né, Zeus vinha, ou um outro deus, assim como Poseidon veio, que é o pai de Jesus, e instaurando um filho dele na humanidade, entre nós, ele dava um gatilho de consciência. Sabe macaquinhos lavando batatas? Um gatilho cósmico, ou seja, um gatilho de consciência entre os humanos. Né? E por que os filhos de Zeus eram chamados de heróis? Por causa de Hera. Porque as mulheres que ganhavam esses filhos, que davam vida a esses filhos, que geravam esses filhos, eram filhas de Hera. Por isso eles se chamavam heróis. Então, Hera escolhia filhas suas na terra como receptáculos da sua semente, que o próprio Zeus vinha e instaurava para um novo gatilho de consciência humano. Só que essas mulheres passariam por ritos. E muitas delas falharam, se achando inclusive melhores que Hera por terem sido escolhidas. Né? E aí a gente pode entrar no mérito de que quantas mulheres e quantos humanos, quando estiveram muito próximo dos deuses, cometeram bobagens. Né? Eros e Psique. Psique era a sacerdotisa de Afrodite e porque estava namorando com Eros, decidiu que não precisava mais cultuar a deusa. Afinal de contas, ela era amante do próprio deus do amor. Né? A gente pode falar de Ixion, que hoje nós estamos falando dele, o rei de, sei lá, onde? Perto do Olimpo. Né? Que Zeus perdoou por ter matado um dos seus da família e tal, e que retribuiu a isso dando em cima de Hera. Né? Os seres humanos, quando viviam próximos dos deuses, cometiam bobagens. A gente perdia, talvez por isso eles também tenham se afastado, né? Enfim. Né? Então, não vejo problemas em ser filho ou filha, né? Até porque a nossa experiência como bruxos está nos surpreendendo bastante com relação aos pais de sopro. Né? O que é um pai de sopro, vocês sabem? Não? É quando a gente consegue descobrir a origem divina mais antiga do nosso espírito. Então, os deuses não param para soprar a Wakanda, né? Bem que podia, mas não. Não para de falar, vamos soprar a Wakanda, né? Zeus, Lilith, Lúcifer. Não. Sabe o sábado à noite? Sopra, sopra. Não param para soprar um espírito. Eles sopram consciência, sopram vida, sopram emanação, sopram a criação. Esses sopros vão se misturando. Em determinado momento, isso forma uma consciência, né? Que é a tua tribo, né? A tua essência mais longínqua, a tua tribo, os espíritos que nasceram junto contigo, né? Que é a tua tribo, a tua ancestralidade mais longínqua. Quando a gente consegue acessar essas informações, ou seja, o primeiro Deus que tu tem notícia, o mais longínquo que tu tem gravado, a gente diz os pais de sopro. Depois disso, tu vai ser emanado pela força sagrada de outros deuses, porque tu passou por templos, tu passou por muitas situações e tal. Né? Então, tu vai, por exemplo, eu sou filha de Lilith, mas ao longo da minha caminhada, eu trabalhei em templos de Atena, trabalhei em templos de Afrodite, trabalhei em templos de Hécate. Né? Então, tu vai agregando isso, né, na tua jornada. Né? Outros sopros, né? Que são maneiras de falar, por exemplo, fulano é tocado pelos deuses, né? Ou seja, ergueu o teu espírito ali um sagrado. Mas quando a gente consegue essa informação primeira, lá atrás, a gente intitula pai e mãe.
né? Porque foi dali que tudo começou, no nosso espíritozinho, né? É essa. E vamos parar de dizer que os nossos deuses são burros, né? São deuses. Ares não é só o deus da guerra. Entre os etruscos, ele foi cultuado como o deus da colheita. Atena não é só a deusa da batalha. Sobre nossas cabeças se ergue o palácio dela como a representação de tudo que a humanidade pode ser. Hécate veio de Sírios. Ela não é uma humana que evoluiu, ela é um deus que se postou diante dos humanos em igual tamanho para mostrar que era possível até onde nós podíamos caminhar, né? Apolo não é só o irmão de Ártemis. E assim a gente vai. Os ritos deles aqui, a instauração deles aqui, Lúcifer não é só Lúcifer. Se a gente seguir a ideia de Lúcifer, a gente vai parar em Prometeu e vamos a antes de 50 mil anos atrás, na história das forças sagradas em Gaia, o portador da luz. E assim a gente vai. Então, a gente precisa parar de tratar os deuses como se eles fossem prateleiras e com qualidades de bem ou mal, e burros que se brigam, que fazem rixas, que perseguem humanos. Por que um Deus perseguiria um humano? Ele destruiria o humano. Foi a criação dele. Né? A forma como as coisas foram eternizadas para nós nos mitos, ela não é para ser lida, é para ser interpretada. Os nossos antepassados acharam que nós teríamos conhecimento e inteligência para isso. Não nos desapontem. Não nos desapontem. Posso encerrar essa?